Larissa Mendes chegou à propriedade dos Andrade, nos arredores de Salvador, com uma mala, um currículo simples e um luto que jamais mencionava nas entrevistas. O carro da agência a deixou diante de portões de ferro enferrujado que se abriam para mangueiras antigas e um casarão pálido de frente para o mangue. Era elegante o bastante para estampar uma revista e silencioso o bastante para parecer abandonado. Marisa, a governanta, recebeu-a à porta e falou baixinho, como se o próprio som tivesse se tornado indesejável ali dentro. No hall de entrada, fotografias mostravam Rafael Andrade inaugurando hotéis e recebendo prêmios. Uma moldura menor trazia sua falecida esposa, Elisa, ao lado da filha de 8 anos, Manuela. A menina daquela fotografia estava rindo. A menina lá em cima não dizia uma palavra desde que Elisa morrera num acidente de carro, quase um ano antes. Beatriz Andrade esperava na sala de estar. A mãe de Rafael tinha pouco mais de 60 anos, cabelos grisalhos e uma compostura perfeita. Ao seu lado estava Ivana Nogueira, uma amiga da família impecável que a sociedade de Salvador já dava como certa futura segunda esposa de Rafael. A agência diz que a senhora lida com crianças difíceis, disse Beatriz. Crianças que atravessaram coisas difíceis, respondeu Larissa. Ivana sorriu sem calor. Que gentil. Manuela precisa de rotina, discrição e obediência, continuou Beatriz. Ela também precisa se sentir segura. Vive atrás de portões e câmeras. Não é essa segurança a que me refiro. Antes que Beatriz respondesse, Rafael entrou com o celular numa das mãos. Parecia um homem que tinha construído um muro de trabalho e aprendido a se esconder atrás dele. Minha filha já teve várias cuidadoras, disse ele. Nenhuma durou. Não quero experimentos, nem alguém achando que vai se tornar importante para ela. E acrescentou, a senhora foi contratada para cuidar da Manuela, senhorita Mendes, não para imaginar que um dia vai pertencer a esta casa. Ivana baixou os olhos. Beatriz, não. Larissa já tinha ouvido variações daquele aviso antes. Vim cuidar da sua filha, nada mais. Algo mudou na expressão de Rafael. Lá em cima, Beatriz enumerou as regras. Nenhuma pergunta sobre Elisa, nenhuma pressão para falar, nada de desenhar antes de dormir, porque isso perturbava a Manuela. Desenhar perturba ela? Perguntou Larissa. Ou é o que ela desenha que perturba os adultos? Beatriz parou. A senhora está aqui para entender a criança, não a nós. O quarto de Manuela era claro e estranhamente sem ar. Ela estava sentada num tapete, cercada de lápis de cor, pressionando um lápis preto com tanta força que a ponta quase rasgava o papel. Larissa sentou-se a alguns passos de distância. Oi, Manuela, eu sou a Larissa. Você não precisa falar comigo. O lápis parou por meio suspiro. Larissa dobrou um lenço devagar. Quando eu era pequena, eu desenhava as coisas que não conseguia dizer, principalmente nuvens horríveis. Meu irmão mais novo dizia que pareciam batatas. Manuela ergueu os olhos. Não era confiança, mas era atenção. Minutos depois, a menina empurrou o desenho pelo tapete. Um carro escuro parado sob a chuva. Uma mulher loira, perto de uma porta. Papéis espalhados pelo chão. Num canto, uma letra em forma de T. Você quer que eu deixe aqui ou que eu guarde num lugar seguro? Manuela apontou para uma casa de bonecas. Larissa abriu a portinha lateral e viu papéis dobrados escondidos dentro. Não os examinou. Colocou ali apenas o desenho novo. Beatriz apareceu atrás dela. O que a senhora está fazendo? Manuela me pediu para guardar isso em segurança. Beatriz puxou o desenho, olhou para ele e perdeu a cor do rosto por um instante inconfundível. Depois amassou a folha. Manuela soltou um som quebrado e recuou. Por favor, não destrua, disse Larissa. Não são os desenhos que a perturbam. O que a perturba é ver a senhora tirando as coisas dela. Rafael entrou ao ouvir as vozes alteradas. Viu a filha encolhida no tapete e a mãe agarrada ao papel. Mãe, Beatriz soltou a folha. Larissa alisou o papel e o colocou ao alcance de Manuela. A menina o apertou contra o peito, depois olhou direto nos olhos de Larissa. Por meses, especialistas tinham tentado conquistar aquele olhar. Larissa o conquistou, recusando-se a tirar algo dela. Mais tarde,
Rafael a chamou até a biblioteca. Sua filha está tentando dizer alguma coisa a esta casa há muito mais tempo que uma tarde, disse Larissa. A mandíbula dele se contraiu. Tenha cuidado. Eu tenho. Toda vez que Manuela desenha aquele carro escuro, alguém quer que o desenho suma. Rafael desviou o olhar primeiro. Elisa morreu numa noite de chuva. Manuela estava aqui. Então talvez os desenhos não estejam arrastando ela para trás. Talvez sejam a forma dela de seguir em frente. Naquela noite, Larissa passou pelo quarto de Manuela e viu Rafael sentado ao lado da filha adormecida. Ela cantava o dia inteiro, disse ele baixinho. Depois do acidente, parou de cantar, depois de perguntar, depois de falar. Larissa olhou o desenho debaixo do travesseiro de Manuela. Ela não parou de se comunicar. Rafael ergueu os olhos, então escutou de verdade. Pretendo continuar. No quarto, Larissa abriu um caderno e escreveu sobre o carro escuro, a chuva, os papéis, a letra T e o medo de Beatriz. Depois acrescentou uma última linha. Esta casa não tem medo do silêncio da Manuela. Tem medo do que pode acontecer quando o silêncio terminar. Na manhã seguinte, Larissa encontrou Marisa preparando o café da manhã de Manuela com a precisão de uma cozinha de hotel. Frutas fatiadas, leite morno, torradas cortadas em quadrados perfeitos. Ela quase não come, sussurrou Marisa. Dona Beatriz insiste que a bandeja fique sempre igual. Larissa trocou o prato grande por um menor e deixou um pedaço de pão sem cortar. A senhora é corajosa, disse Marisa. O desempregada até o almoço. No quarto de Manuela, Larissa pôs a bandeja numa mesinha baixa e sentou-se no tapete. O café da manhã não está aqui para te vigiar. Ele pode esperar. Manuela fitou o pão. Larissa arrancou um pedacinho. Isto é uma ilha. Aquele pedaço maior é outra ilha. Geografia muito mal planejada. Manuela moveu um morango entre os dois pedaços, como um barco. Larissa aceitou o jogo sem elogiá-la. Crianças vigiadas de perto demais costumavam temer o sucesso, porque o sucesso fazia os adultos olharem com mais intensidade. Quando Rafael apareceu na porta, Manuela já tinha comido várias mordidas e feito um som curto de respiração que quase virou risada. Rafael segurou o batente da porta. Larissa ouviu, mas não transformou o momento em acontecimento. Mais tarde, Beatriz entrou na sala de brinquedos com Ivana, que trazia uma boneca cara. Achei que Manuela ia gostar de alguém bonito para brincar, disse Ivana. Podemos formar uma família feliz. Os dedos de Manuela se fecharam em torno de um lápis verde. Larissa notou. Talvez a boneca esteja cansada, sugeriu. Manuela pode decidir se quer companhia. O sorriso de Ivana ficou mais afiado. A senhora aprendeu as preferências dela rápido. Beatriz ordenou que Manuela agradecesse a Ivana. A menina ficou calada. Por fim, pegou um cobertorzinho e cobriu o rosto da boneca. Marisa quase engasgou tentando esconder o riso. Naquela tarde, Rafael perguntou a Larissa o que ela havia observado. Dessa vez, sentou-se em vez de ficar de pé sobre ela. Ela vai melhor quando controla pequenas escolhas, disse Larissa. Fica assustada quando tiram coisas dela, principalmente os desenhos. Talvez por causa da Elisa, mas acho que ela está organizando uma lembrança. Rafael caminhou até uma fotografia da esposa. A polícia disse que Elisa perdeu o controle do carro numa estrada molhada, ao norte da cidade. Eu estava num jantar de negócios. Minha mãe estava aqui. Meu irmão Tiago tinha jantado com elas mais cedo. Acho... Larissa notou a hesitação. Você acha que foi tudo confuso? Ele ficou subitamente irritado, embora não com ela. Eu voltei para casa e encontrei uma esposa morta e uma filha que não falava mais. Não me peça para abrir cada porta desta casa quando não sei o que há atrás delas. Não estou pedindo que você as abra, disse Larissa. Estou pedindo que não tranque a Manuela atrás delas. Naquela noite, Larissa levou Manuela ao jardim. Debaixo das mangueiras antigas, inventou uma história sobre uma casa cujas janelas tinham sido seladas para afastar as tempestades. A casa ficou tão sem ar que até os pássaros esqueceram como cantar. Uma criança, enfim, abriu uma janela, e a chuva entrou, mas também entrou o cheiro de terra molhada. Manuela ouviu com o queixo enfiado no casaco. No jantar, voltaram ao jogo das ilhas. Manuela comeu em silêncio,
Depois empurrou a tigela na direção dela. A ilha afundou? Perguntou Larissa. Manuela olhou para ela. Não. A palavra mal foi mais alta que um sopro. O coração de Larissa bateu forte contra as costelas, mas ela não bateu palmas nem chamou ninguém. Então ela continua flutuando. Marisa ouviu. Os olhos se encheram de lágrimas. Ela deu um passo em direção à porta, mas Larissa balançou a cabeça. Tarde demais. Rafael chegou com Beatriz atrás dele. Ela falou? Manuela se encolheu diante da atenção repentina. Uma palavra, disse Larissa. Por favor, não corram atrás da próxima. Beatriz levou a mão ao peito. Ivana, que tinha vindo para o jantar, comentou baixinho. Que conveniente. Rafael a ouviu. Mais tarde, Larissa passou pela sala de estar e ouviu Ivana falando com Beatriz, atrás de uma porta entreaberta. Essa mulher está com ela há poucos dias, dizia Ivana. Agora ela come, sorri, fala. O Rafael vai começar a acreditar que essa mulher consegue tudo. Beatriz respondeu, a voz mais baixa. Não é isso que me preocupa. Uma pausa. O que te preocupa? O que a Manuela pode dizer? Larissa parou de respirar. Ela ainda está desenhando? Perguntou Ivana. Sim. Então a Larissa não pode ficar tempo suficiente para entendê-los. Larissa se afastou antes que o assoalho sob seus pés atraísse. Naquela noite, Rafael a encontrou parada perto do quarto de Manuela. Ela disse, não. Sussurrou ele, ainda maravilhado. É uma palavra útil. Ele quase sorriu. Depois contou. Elisa costumava inventar histórias em que as coisas davam errado logo no início, porque, como ela dizia, as crianças já sabiam que a vida podia dar errado. O que elas precisavam era da prova de que alguém ficaria até o fim. Larissa olhou pela porta entreaberta para Manuela dormindo. Sua esposa entendia de crianças. Eu a entendi tarde demais, disse Rafael. As palavras carregavam mais do que luto. De volta ao quarto, Larissa reabriu o caderno. Acrescentou outra frase abaixo da primeira. Beatriz não tem medo de que Manuela se lembre do acidente. Tem medo de que Manuela se lembre das pessoas que estavam lá antes dele. Na terceira manhã, Larissa aprendeu como gente rica ataca sem parecer atacar. Um boato chegou à escola particular de Manuela. A nova cuidadora tinha um histórico familiar instável e métodos duvidosos. Marissa admitiu que Ivana conhecia muitos dos pais. Não há nada de criminoso no meu passado, disse Larissa. É por isso que os boatos usam perguntas em vez de acusações, respondeu Marisa. Larissa sabia exatamente o que podiam encontrar. Seu irmão mais novo tinha morrido depois de uma doença quando ela mal tinha entrado na vida adulta. Ela abandonara a faculdade de psicologia infantil, trabalhara no que aparecia e carregava a convicção íntima de que deveria ter percebido o perigo antes. Nada disso a tornava incapaz de cuidar de Manuela. Tudo isso podia ser moldado para fazê-la parecer danificada. Lá em cima, Manuela esperava ao lado da casa de bonecas. Abriu uma gaveta de baixo e tirou outro desenho. Este mostrava uma mulher loira perto de uma mesa, um homem alto com uma linha preta no lugar da boca e papéis marcados com traços vermelhos. No canto, a mesma letra. É o T do Tiago? Perguntou Larissa. Manuela balançou a cabeça de leve. Tiago. A criança congelou. Foi o suficiente. Beatriz entrou antes que Larissa pudesse dizer mais. No instante em que viu a página, o medo cruzou seu rosto. Me dê isso. Manuela apertou o desenho contra o peito. Por favor, não tire dela, disse Larissa. Beatriz deu um passo à frente. Não se esqueça de quem manda nesta casa. Agora quem manda neste cômodo é o medo dela. Manuela pressionou o rosto contra o braço de Larissa. Beatriz pareceu atordoada, não só por ter sido contrariada, mas porque a própria neta tinha escolhido proteção fora da família. Rafael chegou momentos depois. Manuela desenhou o Tiago, disse Larissa. Meu irmão. Os olhos dele foram para Beatriz. As crianças misturam lembranças, respondeu Beatriz depressa demais. Rafael se agachou a uma certa distância de Manuela. Meu bem, esse é o tio Tiago? Manuela fechou os olhos com força. Larissa olhou para Rafael. Ela precisa de uma terapeuta independente que veja os desenhos antes que alguém os tire dela. Beatriz protestou, mas Rafael tomou a decisão. No dia seguinte,
A doutora Renata Rocha veio à casa. Tinha pouco mais de 60 anos, usava óculos redondos e tinha o jeito calmo de quem não confunde suavidade com falta de firmeza. Sentou-se no chão, em vez de atrás de uma mesa. Com a permissão de Manuela, examinou vários desenhos. Quem costuma guardar isso? Perguntou. Manuela tenta, disse Larissa. Os outros adultos costumam tirar dela. Beatriz se enrijeceu. Por que a perturbam? A doutora Renata olhou para a criança. Às vezes, o mais assustador não é a imagem. Às vezes é ouvir que a própria memória não tem permissão para existir. Rafael baixou os olhos. Depois de ouvir Larissa descrever o carro repetido, a chuva, os papéis e Tiago, a doutora Renata disse que o comportamento de Manuela sugeria um trauma ligado não só à perda, mas a algo que ela pode ter presenciado. Beatriz se levantou. A senhora está criando suspeitas. Não, respondeu a doutora Renata. Estou pedindo aos adultos que parem de decidir a resposta antes que a criança possa falar. A sessão terminou mal. A tarde terminou pior. Tiago Andrade chegou sem avisar, alto e sorridente, com a confiança fácil de um homem acostumado a ser perdoado. No instante em que Manuela o viu, a cor sumiu do rosto dela. Ela derrubou os blocos de madeira que estava organizando e recuou até uma mesa. Aí está minha sobrinha favorita, chamou Tiago. Larissa se colocou entre eles. Tiago pareceu achar graça. Agora babás decidem quem da família pode cumprimentar quem. Crianças assustadas decidem quem se aproxima delas. O sorriso dele sumiu. Rafael entrou e viu Manuela escondida atrás de Larissa. Pela primeira vez, não perguntou à mãe o que fazer. Larissa, leve-a lá para cima. Manuela ofereceu a mão a Larissa pela primeira vez. No quarto, a menina foi direto até a casa de bonecas e tirou uma latinha escondida sob cobertores de brinquedo. Dentro não havia um desenho, mas um pedaço rasgado de um documento jurídico. Larissa viu a assinatura de Elisa Andrade e fragmentos de linguagem sobre cotas da empresa e patrimônio familiar. Manuela apontou para o nome da mãe, depois fez o gesto de rasgar papel. Sua mãe escondeu isso? Manuela balançou a cabeça e tocou o próprio peito. Você escondeu. Um aceno. A menina empurrou a latinha na direção de Larissa. Naquela noite, Larissa encontrou Rafael na biblioteca com Tiago e Beatriz. Pediu para falar em particular. Tiago notou a latinha e seu rosto mudou tão rápido que Rafael percebeu também. Deixem-nos a sós, ordenou Rafael. A sós, Larissa colocou o documento diante dele. Rafael o leu 2 vezes. Isto parece parte de uma transferência de propriedade. Manuela associa isso ao Tiago. Não acuse meu irmão sem provas. Não estou. Estou pedindo que você não feche os olhos antes de olhar. De cima, veio um grito repentino. Correram. Manuela estava febril, tremendo sob os cobertores, repetindo palavras que não dizia com clareza havia quase 1 ano. Mãe, não! Mãe, não! Rafael parou como se tivesse sido atingido. Larissa sentou-se ao lado da menina e falou baixinho até que Manuela encontrasse o presente de novo. A chuva está lá fora. O carro escuro não está aqui. Você está no seu quarto. Rafael olhou para ela pela primeira vez de verdade. Os desenhos já não eram imagens que alguém pudesse descartar. Tinham se tornado o caminho para uma noite que a família Andrade passara 1 ano tentando não revisitar. O médico que examinou Manuela não encontrou infecção grave. Estresse, exaustão e uma febre leve tinham se somado. Recomendou repouso e ambiente familiar. Larissa ficou ao lado dela até depois da meia-noite, trocando panos frescos e contando histórias inacabadas sempre que a criança acordava assustada. Rafael permaneceu no quarto, inútil da forma como pais amorosos às vezes se sentem inúteis quando dinheiro, autoridade e inteligência não conseguem consertar o que dói. Beatriz e Tiago apareceram uma vez à porta. Agora não, disse Larissa. Tiago se irritou. Quem você pensa que é? Rafael respondeu antes que ela pudesse. A pessoa que minha filha está permitindo que ajude. Tiago saiu com uma expressão que Larissa não esqueceu. Quando Manuela finalmente dormiu, Larissa saiu para o corredor. Rafael a seguiu. Obrigado, disse ele. Não me agradeça ainda. Leia o documento. Chame alguém de fora da família.
Descubra o que Elisa estava tentando fazer. O rosto dele se contraiu ao ouvir o nome da esposa. E aceite que ela pode ter deixado mais do que uma tragédia, continuou Larissa. Ela pode ter deixado um aviso. Não sei se consigo suportar isso. Manuela já está suportando. Por um instante, Rafael se aproximou, movido pelo cansaço, pela gratidão e por algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Larissa sentiu o mesmo. Mas quando o olhar dele desceu até o rosto dela, ele se conteve. Elisa, sussurrou. Larissa entendeu. A culpa dele ainda estava perigosamente perto do amor, e a gratidão perigosamente perto da necessidade. Na manhã seguinte, Beatriz exigiu que Larissa fosse demitida. Reuniram-se na sala de jantar. Tiago ficou de pé perto das janelas. Ivana sentou-se ao lado de Beatriz, tão composta quanto sempre. Desde que essa mulher chegou, disse Beatriz, Manuela teve pesadelos, febre e fixações mais fortes. Ivana acrescentou, ninguém questiona as intenções da Larissa, mas alguém com um luto não resolvido pode projetar suas próprias perdas numa criança vulnerável. O estômago de Larissa se apertou. Tinham investigado sua vida. Rafael se virou lentamente para Ivana. Como você sabe alguma coisa sobre o luto dela? Uma família responsável verifica quem cerca uma criança. Beatriz olhou diretamente para o filho. Ou ela vai embora, ou esta casa vai passar a girar em torno de uma funcionária que esqueceu o lugar dela. Rafael ficou calado tempo suficiente para Larissa se perguntar se o aviso do primeiro dia finalmente tinha virado sentença. Então ele disse, Larissa fica. O rosto de Beatriz enrijeceu. Ninguém vai investigar a vida particular dela outra vez, continuou Rafael. E ninguém vai tirar os desenhos da Manuela sem a permissão dela. Tiago riu. Tudo isso por uma babá. Uma vozinha veio da escada. Larissa. Todos se viraram. Manuela estava descalça no patamar, fraca de febre, agarrada ao corrimão. Larissa correu até ela, mas parou antes de tocá-la. Manuela estendeu a mão primeiro. Aquele gesto encerrou a discussão de forma mais completa do que a autoridade de Rafael jamais conseguiria. Ainda assim, Beatriz não se rendeu. Mudou de tática. Alguns dias depois, anunciou um jantar formal no Andrade Palace, o hotel principal da família, no centro de Salvador. Oficialmente, seria para agradecer aos sócios que apoiaram Rafael num ano difícil. Extraoficialmente, cada arranjo de mesa, cada flor, cada fotógrafo, parecia planejado para colocar Ivana ao lado dele como o futuro da família. Larissa não queria que Manuela fosse. Ela só começou a falar há pouco tempo, disse a Rafael. Um salão cheio de estranhos observando ela não é terapia. Minha mãe diz que as pessoas precisam vê-la melhor. Às vezes os adultos dizem melhor quando querem dizer útil. Rafael estremeceu, porque sabia que era verdade. Ainda assim, Manuela foi. Larissa entrou com ela por uma porta lateral. Manuela usava a fita azul que tinha pertencido a Elisa, amarrada ao pulso. Ivana se aproximou com uma caixinha de veludo contendo uma pulseira. Para hoje à noite, disse ela. Para você ficar linda. Manuela não pegou. Talvez depois, disse Larissa. Não estava perguntando a você. Rafael tinha ouvido. Se Manuela não quer, ela não usa. Beatriz o encarou. Era um limite pequeno, mas Larissa entendeu o que aquilo custava. Rafael passara anos confundindo paz com obediência. O jantar começou sob lustres e discursos educados sobre legado, resiliência e seguir em frente. Cada vez que alguém mencionava o futuro, os olhares desviavam para Ivana. Larissa sentou-se a uma mesa lateral com Manuela, longe o bastante de Rafael para deixar clara a hierarquia social. Tiago chegou atrasado. Manuela parou de comer. Larissa baixou a voz. A mesa está aqui. Eu estou aqui. Você está aqui. Do outro lado do salão, Rafael viu as mãos da filha tremerem. Então Beatriz se levantou para fazer um brinde. Falou com carinho sobre Elisa, sobre o longo inverno que a família tinha atravessado e sobre pessoas que poderiam trazer estabilidade de volta a um lar ferido. Ivana baixou os olhos com modéstia ensaiada. Manuela se enrijeceu ao lado de Larissa. Beatriz ergueu a taça na direção de Rafael e disse que toda criança merecia uma mulher de classe e maturidade para guiá-la rumo ao futuro.
O salão inteiro entendeu exatamente o que ela queria dizer. Manuela também. E dessa vez, a menina sussurrou uma palavra antes que alguém pudesse impedi-la. Não. Beatriz ouviu a recusa de Manuela e escolheu fingir que não tinha ouvido. Venha ficar perto do seu pai, querida, chamou, do pequeno palco. Manuela balançou a cabeça. Ivana pegou o microfone. Ninguém quer pressioná-la. Só queremos que ela saiba que sempre terá uma família. Ela já tem uma, disse Larissa. O salão emudeceu. Beatriz se virou para a mesa lateral. Senhorita Mendes, este não é o seu lugar. Quando uma criança assustada está sendo transformada em parte de um anúncio público, torna-se o meu lugar dizer que ela está assustada. Tiago riu perto do bar. A babá acha que manda na família agora. Ivana desceu do pequeno palco, graciosa mesmo com raiva. A Larissa ajudou a Manuela. Todos reconhecemos isso. Mas há limites. Uma funcionária não pode virar mãe só porque uma criança traumatizada se apega a ela. As palavras encontraram a ferida mais antiga de Larissa. Por anos, ela se perguntara se cada criança que protegia era, em parte, um pedido de desculpas ao irmão que não conseguira salvar. Mas ela não se defendeu. A senhora tem razão em uma coisa, disse. Eu não sou mãe da Manuela. Nunca tentei ser. Mas a senhora não pode usar a palavra mãe para instalar alguém que ela não escolheu, enquanto apaga as perguntas sobre a mãe que ela perdeu. Um murmúrio percorreu os convidados. A expressão de Beatriz endureceu. Chega, Rafael. Pelo bem-estar da sua filha e pela reputação desta família, a Larissa vai embora hoje. E então revelou que outra cuidadora já tinha sido contratada. Rafael encarou a mãe. A senhora planejava demiti-la antes deste jantar? Eu planejo restaurar a ordem. Ivana suavizou a voz. Se a Larissa realmente se importa com a Manuela, vai entender que é hora de se afastar. Larissa baixou os olhos. Manuela chorava em silêncio. Larissa se abaixou. Você não precisa me defender. Manuela balançou a cabeça. Depois soltou a mão de Larissa e caminhou sozinha até o centro do salão. Os sapatos faziam pequenos sons contra o piso polido. Parou diante de Beatriz. Não mande a Larissa embora. A frase saiu áspera e trêmula, mas todos ouviram. O rosto de Rafael mudou. Veio a alegria primeiro, depois o medo, porque Manuela continuava falando. Ela sabe o que a mamãe estava tentando dizer, continuou a criança. Tiago recuou um passo. Beatriz estendeu a mão para ela. Querida, você está confusa. Manuela cobriu os ouvidos. Mamãe chorou. Tio Tiago gritou. Vovó pegou os papéis. Ninguém se moveu. Rafael se ajoelhou a alguns passos de distância. Que papéis, meu bem? Manuela olhou para Larissa. Larissa fez um pequeno aceno, não para incentivá-la a continuar, apenas para lembrá-la de que podia parar. Mamãe disse que a gente ia embora. Disse que o papai tinha que saber. Tiago interrompeu. Isso é absurdo. Alguém encheu a cabeça dela de bobagem. Larissa se levantou. Não jogue isso nas costas dela. Você a manipulou. A voz de Rafael cortou o salão. Fique quieto. Tiago encarou o irmão. Você acredita numa babá em vez de mim? Eu acredito na minha filha antes de todos vocês. A compostura de Beatriz finalmente rachou. Elisa estava alterada. O Tiago estava tentando acalmá-la. Manuela era pequena demais para entender. O papel? Chorou Manuela. Vovó rasgou o papel. Rafael empalideceu. Manuela apontou para Tiago. Mamãe falou dos hotéis. Disse que o papai não sabia. O documento rasgado escondido na casa de bonecas de repente ganhava contexto. Rafael fechou os olhos. Larissa viu a culpa atingi-lo. Ele não estava em casa naquela noite. Repetidas vezes tinha se punido por ter chegado depois que o estrago já estava feito. Ivana sussurrou. Isso devia ser resolvido em particular. Larissa olhou para ela. Ela sofreu em particular por quase um ano. Vários convidados baixaram os olhos. Rafael pegou Manuela no colo apenas depois que ela estendeu os braços para ele. A menina apoiou a cabeça no ombro dele. Depois esticou uma das mãos na direção de Larissa. Venha conosco, disse Rafael. Não era uma ordem. A segurança esvaziou a maior parte do salão e discretamente impediu que Tiago saísse. Numa sala de reuniões privada, Rafael chamou Jorge Aguiar,
um advogado externo que nunca tinha trabalhado para a família Andrade. Ordenou que ele recuperasse os registros corporativos de Elisa, revisasse transferências envolvendo o patrimônio familiar e preservasse toda a comunicação da semana do acidente. Beatrice sentou-se rígida do outro lado da mesa. Eu estava protegendo vocês, disse. Rafael a encarou, incrédulo. De quê? Da verdade? Da minha esposa? Da minha própria filha? Tiago negou tudo até Rafael colocar o documento rasgado sobre a mesa e chamar um tabelião que Elisa tinha consultado antes de morrer. O homem confirmou que Elisa estava investigando cotas da empresa movimentadas sem autorização clara. Ela planejava contar a Rafael e temia a reação da família. Tiago finalmente cedeu. Era temporário. A Elisa ia me destruir por causa de papelada. A voz de Rafael saiu quase inaudível. Você a ameaçou na frente da Manuela? Tiago não disse nada. Beatriz sussurrou. O acidente aconteceu depois. Ninguém queria aquilo. Aquela frase não provava um assassinato. Revelava algo diferente e terrível o bastante. Alissa tinha fugido de casa, angustiada depois de uma confrontação, carregando documentos que depois desapareceram. Manuela voltou a tremer. Larissa a segurou até o tremor passar. Do outro lado da sala, Rafael olhou para as pessoas em quem confiara a vida inteira e entendeu que o silêncio não tinha protegido a família. Tinha protegido os adultos mais fortes. A pessoa mais fraca da casa tinha pagado o preço. A investigação não produziu um vilão limpo, nem uma resposta reconfortante. Produziu e-mails, registros alterados, anexos desaparecidos e ligações feitas nas horas antes da morte de Elisa. Jorge Aguiar encontrou provas de que Tiago tinha movimentado participações da família por meio de empresas que controlava, escondendo as movimentações de Rafael. O tabelião confirmou que Elisa buscara aconselhamento jurídico para proteger os direitos futuros de Manuela. A polícia reabriu partes da investigação do acidente, não porque alguém pudesse provar sabotagem no carro, mas porque Elisa tinha deixado a propriedade dos Andrade em grave angústia depois de uma confrontação e os documentos que carregava nunca foram recuperados. Tiago foi afastado dos hotéis Andrade, perdeu poderes de assinatura e ficou sob investigação por má conduta financeira e registros falsificados. Beatriz deixou a propriedade em Salvador para uma casa de família menor no interior. Fez as malas com a mesma postura controlada que sempre usara para comandar a casa. Um dia você vai entender que fiz o que achava necessário, disse a Rafael. É isso que me apavora, respondeu ele. A senhora ainda acredita nisso. Ela não pediu desculpas. Depois da partida dela, a mansão soava diferente. Não alegre, mas o silêncio já não parecia imposto. Manuela começou a falar em frases curtas. Alguns dias dizia pouco. Em outros, lembranças vinham à tona. A mãe correndo, Tiago gritando, Beatriz dizendo, não na frente da criança, papéis sendo levados embora. A doutora Renata a ajudou a entender que lembrar um acontecimento não significava estar presa dentro dele de novo. Rafael participava das sessões quando era convidado. Aprendeu a perguntar em vez de exigir, a esperar durante o silêncio e a parar de medir a recuperação pela rapidez com que a filha parecia normal. Larissa devia ter se sentido aliviada. Em vez disso, ficou inquieta. Manuela a queria por perto na hora de dormir. Rafael olhava para ela com uma ternura misturada à gratidão, luto e dependência. Larissa se importava demais com os dois para fingir que aquela combinação era segura. Ivana deixou a sociedade de Salvador com a versão da história intacta e a dignidade preservada. Enviou a Rafael uma longa mensagem dizendo que não podia continuar ligada a uma família que deixara um luto privado virar escândalo público. A última frase dizia que esperava que gratidão não fosse confundida com destino. Rafael apagou a mensagem. Larissa ouviu fazer isso. Preciso me afastar por um tempo, disse ela. A mão dele parou sobre a mesa. A Manuela precisa de você. A Manuela precisa aprender que eu posso sair pela porta e ainda assim voltar. E você precisa saber se me vê como uma mulher ou como a pessoa que segurou sua filha quando tudo desabou. Ele se levantou, mas não usou autoridade. Eu não quero que você vá.
Eu sei. Isso não basta? Ainda não. Larissa explicou que manteria contato com a doutora Renata e com Marisa. Manuela poderia escrever ou ligar. A separação não seria castigo. E o retorno dela não dependeria de a menina se comportar perfeitamente. Contar a Manuela foi mais difícil. Larissa sentou-se com ela no tapete onde tinham se conhecido. Vou dormir no meu apartamento por um tempo. O rosto de Manuela se contraiu. Você vai embora por um tempo porque eu falei? Não. Larissa escolheu cada palavra com cuidado. Nada que você disse me fez ir embora. Nada que você diga algum dia me faria ir embora como castigo. Os olhos de Manuela se encheram. Você volta? Sim. Promete? Larissa pensou nas promessas que tinha feito certa vez ao lado da cama do irmão doente. Promessas que nenhum ser humano podia garantir. Escolheu uma melhor. Eu prometo dizer a verdade. E a verdade é que pretendo voltar. Os primeiros dias no pequeno apartamento dela, no bairro do Rio Vermelho, pareceram estranhamente silenciosos. Larissa voltou a trabalhar pela agência, mas recusou qualquer colocação de longo prazo. Caminhava perto do mar e tentava lembrar quem tinha sido antes da casa dos Andrade. No terceiro dia, chegou um desenho. Mostrava 3 janelas abertas e um pássaro furioso. Marissa tinha ajudado Manuela a escrever embaixo. Papai leu a história da casa que respira. A voz de pássaro dele é péssima. Larissa riu até chorar. No dia seguinte, chegou outro bilhete. Hoje eu disse o nome da mamãe e não chorei. Rafael não telefonava, exceto sobre Manuela. Larissa tinha pedido espaço, e ele respeitava isso. Alguns dias depois, chegou uma carta manuscrita dele. Escrevia que estava aprendendo que uma casa não podia ser consertada trazendo alguém para tapar as rachaduras. As rachaduras precisavam ser compreendidas. Manuela estava fazendo perguntas a ele agora. Ele estava respondendo mesmo quando as respostas doíam. Depois vinha a frase que Larissa releu até o papel amolecer sob os dedos. Não estou pedindo que você volte para nos salvar. Não quero que você seja uma dívida, uma recompensa, uma substituta da Elisa ou um remédio para minha culpa. Se você voltar, quero que seja porque há espaço para você, sem exigir que você desapareça dentro das nossas necessidades. Larissa não respondeu naquela noite. Dessa vez, o silêncio não era fuga. Era o espaço em que ela podia decidir se aquele amor estava crescendo, em vez de simplesmente correndo para resgatar alguém. Larissa voltou 4 semanas depois, numa tarde em que a chuva suavizava as ruas de Salvador. Marisa abriu a porta da frente e cobriu a boca com uma das mãos. Graças a Deus. Por favor, não diga isso na frente da Manuela. Estou tentando fazer isso parecer normal. Marissa riu através das lágrimas. Nada nesta casa é normal. Nunca mais. Larissa entrou. O hall de entrada tinha mudado. Havia brinquedos sobre uma mesinha lateral. Uma capa de chuva amarela de criança pendurada torta perto da porta. As flores já não eram arranjadas como decoração de hotel. Alguém tinha deixado lápis de cor ao lado de uma fotografia emoldurada de Elisa. A casa parecia menos impressionante. Parecia mais viva. Manuela estava na sala de brinquedos com Rafael, que tentava construir uma torre de madeira. Ele falhou bem no instante em que Larissa apareceu na porta. Manuela congelou por um segundo doloroso. Larissa se perguntou se aquela ausência tinha danificado a confiança que ela tentara fortalecer. Então Manuela correu e a envolveu com os 2 braços pela cintura. Você voltou. Larissa se ajoelhou. Eu disse que pretendia. O papai ainda faz a voz do pássaro errado. Rafael pareceu ofendido. Eu aguentei semanas de crítica. Larissa sorriu para ele por cima do ombro de Manuela. O sentimento entre os dois era mais quieto do que antes de ela partir, e por isso mesmo mais convincente. Manuela mostrou um desenho novo. A mansão tinha janelas abertas e uma árvore grande. 3 figuras do lado de fora. Uma quarta figura, usando uma fita azul, aparecia perto dos galhos. Elisa não tinha sido apagada. Tinha sido deslocada do centro da tragédia para a história maior da família. Isso é lindo, disse Larissa. Manuela examinou a página. Falta um cachorro. A seriedade da resposta fez Rafael rir. Larissa não voltou como babá residente. Rafael ofereceu um novo contrato, preparado com a doutora Renata e um advogado trabalhista. Descrevia horários claros,
limites profissionais, responsabilidades de apoio emocional e o direito de Larissa manter sua própria casa e carreira. Isso parece que 6 advogados apavorados escreveram, disse Larissa na biblioteca. Só 5. Ele ergueu uma sobrancelha. O Jorge contou como 2. O sorriso dela desapareceu enquanto virava as páginas. Não quero que o afeto vire contrato. Nem eu. Mas também não quero que ninguém, nem eu, haja como se o seu lugar aqui dependesse do meu humor. Meu lugar não pode depender só de a Manuela precisar de mim. Rafael concordou. Nem da minha culpa, nem da Elisa. Os dois olharam para a fotografia de Elisa, agora exposta abertamente. Ela pertence a este lugar, disse Larissa. Sempre vai pertencer. E eu não vou competir com uma mulher que já morreu. Eu jamais pediria isso. É fácil dizer agora. Rafael aceitou o aviso sem se defender. Então vou ter que provar aos poucos. E provou. Os meses seguintes não trouxeram nenhuma declaração dramática. A proximidade entre eles se desenvolveu por meio de gestos comuns que, tempos atrás, pareceriam impossíveis naquela casa. Rafael aprendeu a preparar o café da manhã de Manuela em vez de pedir que Marisa levasse a bandeja. Na primeira vez que queimou a torrada, Manuela anunciou que um executivo não deveria ter permissão para mexer com pão. Larissa começou a fazer aulas noturnas para terminar a graduação em desenvolvimento infantil que abandonara anos antes. Rafael se ofereceu para pagar. Ela recusou. Ele nunca mais ofereceu, mas ajustava a própria agenda para que ela nunca precisasse faltar às aulas quando Manuela precisasse de apoio. A doutora Renata continuou acompanhando o caso e insistia que Larissa era importante, mas não indispensável. Essa distinção protege vocês dois, disse a Larissa. Na escola, a professora de Manuela, Patrícia Lemos, notou que a menina voltara a levantar a mão. Ainda se recolhia em dias difíceis, mas tinha começado a fazer amigas. Uma colega, Sofia, ficou fascinada pelos desenhos de Manuela e a convenceu a entrar para o clube de artes. O carro escuro não desapareceu de imediato. Foi ficando menor. Às vezes, aparecia na beira da folha, em vez de preencher a página inteira. Às vezes, Manuela desenhava chuva sem nenhum carro. Uma noite, no jantar, ela fez uma pergunta que fez Rafael pousar o garfo. A mamãe ficaria brava se a Larissa comesse aqui? Larissa ficou em silêncio. A resposta pertencia a ele. Rafael aproximou a cadeira da filha. Sua mãe te amava muito. Ela queria que a gente vivesse, não que congelasse tudo exatamente onde ela deixou. Manuela pensou. Então a Larissa pode sentar aqui, se ela quiser. Larissa olhou para as cadeiras vazias ao redor da mesa. O antigo lugar de Beatriz continuava sem uso. O de Elisa nunca tinha sido tratado como um santuário, mas todos sabiam qual era. Larissa escolheu outra cadeira, uma que importava por outro motivo. Não substituiu Elisa. Não se tornou uma recompensa pelo sofrimento de Rafael. Ocupou um lugar novo. Mais tarde, enquanto Marisa e Manuela discutiam animadamente sobre a sobremesa, Rafael levou Larissa até a varanda. Eu te amo, disse ele. Não havia anel, nem plateia, nem crise. Larissa o observou por um longo momento. Eu acredito em você. Ele sorriu, discreto. Não é a resposta que as pessoas esperam. É a resposta que você conquistou primeiro. Então ela pegou a mão dele. Para a família Andrade, aquilo bastava. Tinham passado tempo demais forçando finais. Estavam, enfim, aprendendo a deixar algo bom crescer, sem exigir que provasse valor imediatamente. Um ano depois de Larissa entrar pela primeira vez na propriedade dos Andrade, a escola de Manuela organizou uma apresentação de primavera num jardim atrás do antigo prédio de tijolos. Os pais se sentaram sob toldos brancos, enquanto as crianças esperavam ao lado do palco, segurando flores de papel e cartõezinhos escritos à mão. Manuela usava a fita azul de Elisa amarrada ao pulso. Quando chegou a vez dela, foi até o microfone e procurou pelo público. Primeiro encontrou Rafael, depois Larissa. Marisa estava sentada ao lado deles, já chorando. A voz de Manuela tremeu, mas não sumiu. Minha família é meu pai, minha mãe Elisa nas minhas lembranças, a Marisa, que faz sopa, e a Larissa. A professora sorriu. Manuela olhou para o cartãozinho, depois acrescentou algo que não estava ensaiado.
A Larissa não veio para substituir a minha mãe. Ela ajudou nossa casa a respirar de novo. Larissa cobriu a boca com a mão. Rafael baixou a cabeça e, pela primeira vez, não tratou as lágrimas como sinal de fracasso. Depois da apresentação, Manuela saiu correndo com Sofia e outros colegas. Rafael e Larissa ficaram sob as mangueiras. Ele estendeu uma caixinha. Larissa estreitou os olhos na hora. "Não é o que você está pensando", disse ele. "Não exatamente." Dentro havia uma chave de latão antiga, restaurada, amarrada com uma fita verde. "A chave da casa", disse Rafael. "Não é pagamento, não é gratidão, não é um pedido para você virar substituta de ninguém. Então o que é? Uma pergunta. Se você quer construir uma vida com a gente, aos poucos, com seu próprio trabalho, sua própria casa se você quiser, lembrando a Elisa com honestidade, sem nunca usar a Manuela como motivo para te prender, e me amando pelo que você é, não porque nos salvou." Larissa olhou para o outro lado do jardim, para Manuela. No primeiro dia, Rafael a tinha avisado para não imaginar que pertenceria àquela casa. Agora, finalmente, ele tinha aprendido que pertencer não era algo que um homem rico concedia. "Não quero ser a senhora da casa", disse Larissa. "Eu sei. Não quero uma coroa feita de gratidão." "Eu sei. E nenhuma criança nessa casa vai ser obrigada a proteger um adulto ficando calada." Rafael colocou a chave na palma da mão dela. "Essa vai ser a primeira regra." Larissa fechou os dedos ao redor da chave. Quando voltaram para casa, as janelas estavam abertas. Marissa tinha colocado flores silvestres em potes desiguais. Manuela tirou os sapatos e correu escada acima para colar um desenho novo na porta da sala de brinquedos. A fotografia de Elisa continuava na sala de estar, agora cercada de lápis de cor, trabalhos escolares e bagunça comum. Larissa parou diante dela por um momento. Pensou em como os adultos confundiam com facilidade amor com controle. Beatriz tinha controlado informações porque acreditava que preservar o nome da família era proteção. Rafael, em algum momento, tinha controlado a distância porque acreditava que o distanciamento podia impedir que o luto piorasse. A própria Larissa tinha tentado controlar a perda, tornando-se útil a pessoas feridas, como se salvar crianças suficientes pudesse, um dia, reescrever a noite em que não conseguira salvar o irmão. Nenhum deles tinha sido completamente sem coração. Isso tornava a lição mais difícil. O dano nem sempre chega vestido de crueldade. Às vezes chega vestido de dever, reputação, sacrifício ou da frase "eu só quero o seu bem". Crescer, Larissa entendeu, não tornava ninguém automaticamente mais sábio. Os anos podiam aprofundar a compaixão, mas também podiam endurecer o medo até virar hábito. O verdadeiro trabalho da vida adulta era aprender a examinar as coisas que sempre se chamou de amor. O amor abria espaço para a voz do outro, ou exigia obediência, protegia a dignidade, ou só as aparências, permitia que alguém fosse embora e voltasse livremente, ou tornava essa pessoa responsável pela paz de todo mundo. Manuela tinha ensinado a eles o que nenhuma sala de reuniões, herança ou tradição de família jamais poderia ensinar. Uma criança não precisava de adultos perfeitos. Precisava de adultos dispostos a admitir quando erravam. Precisava de um pai capaz de dizer, "Eu devia ter escutado antes." De uma cuidadora capaz de dizer, "Você consegue sobreviver sem mim ao seu lado o tempo todo." E de um lar onde o nome da mãe morta pudesse ser dito em voz alta sem virar prisão de memória. Larissa também entendeu algo sobre o luto que resistira em aceitar por anos. Amar alguém não significava impedir toda a perda. Às vezes ninguém chegava a tempo. Às vezes uma vida mudava apesar de toda promessa. A resposta não era gastar o resto dos próprios anos tentando se tornar forte o bastante para vencer a tristeza. A resposta era permanecer verdadeira, presente e gentil quando a tristeza chegasse. Naquela noite, Manuela pegou a mão de Larissa e a de Rafael e os puxou em direção à cozinha, falando depressa sobre a escola, sobre sopa e sobre o cachorro que ainda acreditava que a família precisava ter. A mansão já não era silenciosa o bastante para impressionar ninguém. Era barulhenta, inacabada, às vezes dolorida e viva.
Larissa olhou ao redor e entendeu que um lar não pertencia a quem pagava por ele, nem a quem o herdava, nem a quem o comandava. Um lar pertencia às pessoas capazes de dizer a verdade dentro dele sem perder o amor. E foi por isso que, no fim, ela ficou.